Como disse o povo de Judá durante o exílio, acabou a colheita, terminou o verão e não estamos salvos. O tempo passou e a sua vida continua a mesma, e a verdade é que você vai descobrindo que você tem menos vida e não mais vida pela frente. Como Paulo nos ajuda a reimaginar o tempo, porque todas essas realidades, eles afetam, como eu disse, a própria imaginação sobre o tempo. A capacidade de nós nos relacionarmos com o tempo e de reimaginar o tempo. Não é à toa que em todos os ramos da sociedade, mesmo em sociedades seculares, temas como mindfulness, por exemplo, ou de você estar presente e poder ficar ali totalmente, presente naquele instante, se tornaram tão importantes. A busca pela espiritualidade, porque nós vamos percebendo que à medida que nós vamos nos mecanizando, que nós vamos nos robotizando e que nós vamos nos tornando um produto, que nós vamos nos tornando, que as pessoas passam a viver baseado em linhas de produção, e não duvide, a nossa sociedade está cada vez mais indo para esse sentido, onde você é medido pelo valor, a sua dignidade de vida é pelo valor que você pode produzir. Em algumas sociedades já se discutem, por exemplo, a possibilidade de se permitir abortos com base em exames, e se aquela criança ela tem uma tendência, de acordo com os seus exames, se a criança vai nascer com síndrome de Down ou alguma doença grave, então aquela criança ela vai ser abortada. Por quê? Porque nós olhamos com uma mentalidade consumidora. O que aquela criança, aquele indivíduo vai contribuir para a sociedade e que tipo de pessoa aquela pessoa vai ser no futuro. A gente pode discutir muito mais sobre isso, talvez um tema para um outro momento. Mas nós queremos dizer, eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo de ser incomodado pelos infortúnios da vida e dos desconfortos da vida e pela dor e pelo sofrimento. Então eu escondo a minha dor através de remédios para camuflar a dor, ou eu lido com Eu lembro que a gente estava fazendo uma imersão de inglês e a gente tinha um aluno que ele era totalmente disfuncional nesse sentido. Porque ele estava, durante o curso, ele estava morrendo de sono. Então ele falou, mas eu vou tomar alguma coisa para me manter acordado. Então ele tomava um monte de café, ele tomava estimulante, tomava Ritalina para ficar acordado. E à noite ele enchia a cara para poder dormir. Então, na verdade, o que acontecia é que no lugar que ele estava hospedado, os anfitriões dele diziam, ele não dorme, ele fica até de madrugada assistindo filmes e assistindo vídeos, e depois ele fica bebendo, e aí durante o dia ele estava super cansado e ele ficava tomando estimulantes para se manter acordado. A gente tem uma relação difícil com o próprio sono, porque o sono é o momento mais improdutivo que você tem. Então nós queremos arrumar maneiras para que a gente possa controlar essas coisas, porque nós medimos a nossa vida, de novo, como a nossa capacidade de produzir. E aí a gente olha para Paulo. Porque Paulo, ele está trazendo, e Filipenses é o melhor livro para o nosso tempo, para uma sociedade paulistana que é voltada em torno do trabalho, que está na busca da realização e da felicidade. Não há livro melhor do que Paulo. Ele está trazendo conceitos que depois foram discutidos pelos filósofos, pensadores, psicólogos e agora pelos neurocientistas, e Paulo já está trabalhando lá. E para você entender Paulo, você precisa entender a sua mentalidade. Paulo, ele é esse rabino judeu que se converteu a Cristo, e ele está olhando para um mundo gentílico que vem de um outro paradigma de existência. E Paulo está apontando Jesus como o reconstrutor da existência humana e da vida comunitária, e ele está apontando para os conceitos do Antigo Testamento e como eles se manifestam e se encarnam na pessoa de Jesus, e como a nossa relação com Jesus nos traz de volta a um equilíbrio na nossa relação com Deus, com o outro e com o próprio tempo.